Do livro Pão Nosso, capítulo 109, 3 Imperativos, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. 109, 3 Imperativos. E eu vos digo, a vós, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Jesus, Lucas 11, 9. Pedi, buscai, batei. Estes três imperativos da recomendação de Jesus não foram enunciados sem um sentido especial. No emaranhado de lutas e débitos da experiência terrestre, é imprescindível que o homem aprenda a pedir caminhos de libertação da antiga cadeia de convenções sufocantes, preconceitos estéreis, dedicações vazias e hábitos cristalizados. É necessário desejar com força e decisão a saída do escuro cipoal em que a maioria das criaturas perdeu a visão dos interesses eternos. Logo após, é imprescindível buscar. A procura constitui-se de esforço seletivo. O campo jaz repleto de solicitações inferiores, algumas delas recamadas de sugestões brilhantes. É indispensável localizar a ação digna e santificadora. Muitos perseguem miragens perigosas à maneira das mariposas que se apaixonam pela claridade de um incêndio. Chegam de longe, acercam-se das chamas e consomem a bênção do corpo. É imperativo aprender a buscar o bem legítimo. Estabelecido o roteiro edificante, é chegado o momento de bater à porta da edificação. Sem o martelo do esforço metódico e sem o buril da boa vontade, é muito difícil transformar os recursos da vida carnal em obras luminosas de arte divina, com vistas à felicidade espiritual e ao amor eterno. Não bastará, portanto, rogar sem rumo, procurar sem exame e agir sem objetivo elevado. Peçamos ao Senhor nossa libertação da animalidade primitivista. Busquemos a espiritualidade sublime e trabalhemos por nossa localização dentro dela, a fim de converter-nos em fiéis instrumentos da divina vontade. Pedi, buscai, batei. Esta trilogia de Jesus reveste-se de especial significação para os aprendizes do Evangelho em todos os tempos. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 22 de fevereiro de 1950. Querido amigo, querida amiga, que bom estarmos juntos novamente em mais uma lição deste livro Pão Nosso. Emmanuel utiliza esta passagem anotada pelo discípulo Lucas, que Jesus então disse que nós
cada um de nós, qualquer pessoa, deve e pede. E pede e que será dado. Busca e que vai achar. Que batei a porta e ela vai abrir. Ela é uma frase que encerra um conteúdo vastíssimo, porque Jesus disse que nós devemos pedir, que nós vamos receber, que nós devemos buscar, que também vamos achar, e que vamos bater na porta e que ela vai abrir. E Emmanuel, então, coloca esses 3 imperativos que ele denomina, isto é, essas 3 coisas que são de fundamental importância e que têm que ser solicitada de forma convincente, que tem que ser com a certeza daquilo que está querendo. Então ele diz, pedi, buscai e batei. Então esses 3 imperativos da recomendação de Jesus não foram anunciados sem um sentido especial. Muito pelo contrário, ele encerra um conteúdo vastíssimo. Vejamos. Emmanuel diz, então, que nas nossas lutas, que nós ficamos no emaranhado de preocupações, de débitos, experiências terrestres, enfim, que nós vivemos correndo atrás, muitas vezes, do próprio rabo, não é? Como a história do cachorro. Que é imprescindível que o homem aprenda a pedir caminhos de libertação da antiga cadeia de convenções sufocantes, preconceitos estéreis, dedicações vazias e hábitos cristalizados. Olha, então, que o homem, voltemos, que o homem tem que aprender, não é, a pedir caminhos de libertação. Porque nós temos que, nas nossas orações, realmente fazer isso. Pedir a Deus, aos nossos mentores, a Jesus, que nos fortaleça e que nos indique o caminho. Isto é, ele vai nos mostrar, mas a escolha é sua. Vão ter diversos caminhos. Você tem o livre-arbítrio. E daí, você com aquele sentimento imbuído de querer fazer a coisa certa, com certeza vai escolher o melhor caminho. Porque nós tivemos, em muitas vidas, né, com convenções sufocantes, preconceitos estéreis, né, preconceitos que não têm nenhum sentido, dedicações vazias e hábitos cristalizados. Nesse pedir, é isso que ele coloca, não é? A gente ainda pede coisas para os bons espíritos, para Deus, para Jesus, resolva a minha doença, resolva isso, resolva aquilo, como se a espiritualidade maior estivesse à nossa disposição para poder sanar nossos problemas. É um engano de nossa parte de grande monta, quando nós achamos que eles estão à nossa disposição para nos satisfazer, não é? Sem a nossa interveniência. Ou seja, eu é que tenho que fazer o caminho certo. Aí sim eu vou ser ajudado. Agora, eu achar que eles são pessoas, ou o próprio Deus, né, estão à nossa disposição para quando quisermos, e nós não fazemos nada para mudar a situação, isso é um engano muito grande da nossa parte. No segundo parágrafo, ele diz, é necessário desejar com força e decisão a saída do escuro cipoal em que a maioria das criaturas perdeu a visão dos interesses eternos. Olha, é exatamente o que eu acabei de dizer. Então, é necessário que cada um de nós, para pedir, tenha
aquele desejo de sair daquele escuro cipoal. Isto é, eu quero sair desse cipoal, desse amaranhado de problemas que eu estou aqui passando, mas eu quero sair com as minhas próprias forças, com o meu próprio interesse. Porque se eu não tiver interesse de sair e achar que alguém ou Deus vai me retirar dessa situação, é um equívoco muito grande da minha parte. Nesta outra parte, diz assim, logo após, é imprescindível buscar. Então, quando você pede, que é o primeiro imperativo, então você está pedindo um caminho. E aí é imprescindível buscar. Porque quando você pediu, veio diversos caminhos. Abriram-se diversas portas. E aí você tem que buscar. E Emmanuel diz, a procura constitui-se de esforço seletivo. Ora, a procura constitui de esforço seletivo, ou seja, você que vai ter que selecionar. Porque o campo está repleto de solicitações inferiores, algumas delas recamadas de sugestões brilhantes. Então, quando você pediu, e aí você vai buscar, você tem, então, inúmeras opções, inúmeros caminhos. E aí, qual que você vai escolher? A escolha é sua, porque o livre-arbítrio, como eu disse, é seu. Mas você pode continuar ali pedindo intuições do seu mentor, com certeza, para que você possa sair daquele cipoal, como ele mesmo colocou. Então, ele fala no segundo parágrafo que é indispensável localizar a ação digna e santificadora. Então, é preciso que você localize daqueles caminhos qual aquele que tem aquela ação digna e santificadora. Que você vai buscar. Qual é a melhor? Qual aquela que está embasada nos preceitos cristãos? Qual é? O amor ao próximo, e etc, etc. Não é assim? Continua dizendo, muitos perseguem miragens perigosas, à maneira das mariposas que se apaixonam pela claridade de um incêndio. Esta é uma colocação muito feliz, porque Emmanuel fala das mariposas, que quando tem uma lâmpada, por exemplo, aparecem diversas mariposas, não é isso? Mas quando tem um fogo também, elas se aproximam tão perto daquele fogo que elas morrem, não é? Então, é o que ele chama de miragens perigosas. Ele faz a comparação de um pequeno animal, não é? Do inseto, que é a mariposa, mas que acontece com a gente. Porque se nós não estivermos equilibrados para buscar o caminho, para escolher o caminho, melhor dizendo, quando aparecer um caminho brilhante, uma porta larga, como dizia Jesus, não é? Cheia de facilidades, corra dessa, porque essa é uma miragem. Porque a ascensão espiritual, ela não se dá com a porta larga, ela se dá com a porta estreita, dizia Jesus. Isto é a porta da dificuldade, do esforço próprio, não é de castigo. Então, se você achar que tudo é fácil, então você está no caminho equivocado. Não tem nada fácil. É o seu esforço próprio em querer se melhorar. Ele continua dizendo ainda das mariposas que chegam de longe, acercam-se das chamas e consomem a bênção do corpo. Isto é, elas vêm de longe, porque a claridade as convida para vir para aquele momento ali. E quando ela percebe, ela chegou muito perto. Aí o calor queima aquele corpinho tão simples, né? Tão pequenininho, e ela cai.
Essa comparação conosco é muito interessante. Por quê? Porque quando nós optamos por uma porta larga, cheia de brios, cheia de facilidades, vamos assim dizer, nós entramos ali e vamos sendo enganados, não é? Vai nos consumindo, a ponto de nós chegarmos a perecer naquela situação, não é? Perdermos toda uma encarnação. Continuo dizendo que é imperativo aprender a buscar o bem legítimo. Olha, então é fundamental que a sua escolha seja correta. E como foi colocado, como é a escolha correta? Não é a porta larga. E é o seu esforço próprio. É preciso que você faça o seu esforço próprio. Ninguém fará por você. Estabelecido o roteiro edificante, é chegado o momento de bater à porta da edificação. Sem o martelo do esforço metódico e sem o buril da boa vontade, é muito difícil transformar os recursos da vida carnal em obras luminosas de arte divina, com vistas à felicidade espiritual e ao amor eterno. Então, Emmanuel, mais uma vez, ele fala com outras palavras. Então, que é imperativo que você busque o bem. E aí está dentro da sua escolha, que é um dos preceitos da sua escolha. E que, então, você já estabeleceu o roteiro edificante, ou seja, é esse meu caminho, é esse que eu vou seguir. E você vai a caminho dele. E é chegado o momento de bater a porta da edificação. Bater a porta da edificação, sem o martelo do esforço metódico, veja bem, então você tem que ter o quê? O esforço metódico é dia após dia. Não tem que esmorecer, não tem que desanimar, não tem que perder a fé, tem que manter a altivez para seguir em frente. Então, sem esse esforço próprio, que eles chamam de martelo, não vai acontecer nada. E sem o buril da boa vontade. O buril é aquele instrumento antigo que o ourives utiliza para retirar a crosta que está numa pedra, seja num diamante, não é? Ou outra pedra qualquer. Então, sem esse buril da boa vontade, que é ali diariamente trabalhando, não é? Com essa boa vontade de que tudo vai dar certo, é muito difícil transformar os recursos da vida carnal em obras luminosas de arte divina, com vistas à felicidade espiritual e ao amor eterno. Então é fundamental que você tenha esse esforço, não é? Que você tenha a certeza de que está no caminho certo, então você tem esse esforço metódico e a boa vontade. Lembra-se da frase de Jesus? Bem-aventurado os homens de boa vontade. Na outra parte, Emmanuel faz outra colocação com o mesmo objetivo. Não bastará, portanto, rogar sem rumo, procurar sem exame e agir sem objetivo elevado. Então, é preciso que nós façamos essas três partes. Veja bem, não bastará rogar sem rumo. Então, eu peço para que Deus, os bons espíritos, me ajudem. Mas eu não sei qual que é o rumo que eu vou escolher. Não sei, eu não sei o que eu quero, não é? Se eu quero facilidades, pode esquecer, não é? Procurar sem exame, porque quando eu rogo, eu tenho que rogar uma ajuda. Para que venha para mim uma opção, que virão diversas, e aí procurar sem exame, ou seja, quando aparecer são diversas opções. E aí vai caber a você fazer o próprio exame para que você faça a sua própria escolha do caminho que você vai seguir, não é? Então, e agir com objetivo. Então, é preciso você saber o que você quer, você então pede,
vai vir todas as opções, você vai fazer uma escolha da melhor opção para você, e você então vai agir com aquele objetivo elevado. Esses são os 3 imperativos que ele colocou. Então você vai rogar, você vai examinar, escolher e vai agir. Muito importante isso. Que nós possamos refletir sobre isso. Continua dizendo, peçamos ao Senhor nossa libertação da animalidade primitivista. Busquemos a espiritualidade sublime e trabalhemos por nossa localização dentro dela, a fim de converter-nos em fiéis instrumentos da divina vontade. Então, o que nós temos que pedir ao Senhor? A nossa libertação da animalidade. Por quê? Que nós ainda guardamos muito da nossa parte animal. E, portanto, nós temos que sair dessa situação. Nós temos que evoluir. Busquemos a espiritualidade sublime. Então, nós temos que pedir para que nós possamos ser ajudados e, com o nosso próprio esforço, buscar essa espiritualidade. E trabalhemos por nossa localização dentro dela. O que é trabalhar dentro dessa localização dentro dela? Porque cada um de nós estamos dentro de um estágio evolutivo. Não devemos comparar com o outro é o outro e fim de assunto. Você tem que saber qual é o seu trajeto, qual é o seu propósito aqui na vida. Porque Deus te colocou aqui. Você tem um sentido de vida, você tem um trabalho aqui a ser feito. E, em fazendo isto, nós vamos nos converter em fiéis instrumentos da divina vontade. E ele encerra a lição dizendo, pedi, buscai e batei. Esta trilogia de Jesus reveste-se de especial significação para os aprendizes do Evangelho, em todos os tempos. Isto é, em todo momento de nossa vida, no passado, agora e no futuro, vai ser embasado nestas 3 palavras. Espero que eu tenha aqui contribuído para que você possa fazer uma reflexão. Porque a lição me ajudou muito e espero que também tenha ocorrido ou vá ocorrer com você. Que Jesus nos abençoe e até uma próxima oportunidade. E caso deseje saber sobre qualquer lição, envie um e-mail para rabiraboni@gmail.com e será um prazer em responder quaisquer dúvidas. Fiquem com Deus.